Sexta-feira, 23 de maio, às 11h11 da manhã. O Brasil é complicado demais, rapaz. Não dá pra entender o que se passa na cabeça desses governantes que fazem do país um circo. Até ontem mesmo, o governo anunciou um congelamento de 31,3 bilhões do orçamento e, para piorar, ainda colocaram um aumento absurdo no IOF. Mas a repercussão foi tão negativa e a pressão foi tão grande que hoje, dia 23 de maio, eles voltaram atrás em parte do aumento. Mas não se engane, eles recuaram, mas a maior parte do estrago continua valendo. Isso só mostra a incompetência e falta de preparo desse governo. Anunciaram uma medida desastrosa num dia e no próximo recua. Mas isso mostra o desespero em meio ao mercado e as eleições batendo na porta. Falta de análise e pessoas competentes nas cadeiras que decidem. Enquanto isso, a conta da gastança desenfreada continua caindo no seu colo. Um congelamento de investimento continua e boa parte do aumento de impostos também. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou desmascarar essa confusão generalizada. Eu vou te mostrar o que realmente mudou ou não nesse pacote de retrocesso. Como isso impacta a sua vida e como eles escondem gastos bilionários enquanto brincam de governar. Chega de ser feito de palhaço. O governo anunciou e manteve um congelamento total de 31,3 bilhões para 2025. Isso se divide em duas partes. 20,7 bilhões de contingenciamento. Basicamente, o governo admite que a arrecadação está frustrada. Não está entrando dinheiro suficiente para cobrir a gastança. Então, eles bloqueiam esse valor para tentar cumprir a famosa meta fiscal. 10,6 bilhões de bloqueio. Aqui, o problema é outro. Os gastos obrigatórios, como previdência, salários, estão crescendo tanto que ameaçam estourar o limite do tal novo arcabouço fiscal. Lembra dessa regra que eles criaram para dizer que iam controlar os gastos? Pois é, já não está funcionando. Esse congelamento, eu começo destacando a vocês que ele ficou dividido em duas partes. Houve um contingenciamento de 20 bilhões. Esse contingenciamento, ele ocorre quando há uma frustração de arrecadação, de receitas, ou seja, quando a arrecadação do governo ela é menor do que aquela prevista para o orçamento. E um bloqueio de 10,6 bilhões, que esse bloqueio ocorre quando há um crescimento ali inesperado de despesas obrigatórias, como, por exemplo, aposentadorias. Existe um limite de crescimento de despesas no orçamento de 2,5% e esse limite ele foi atingido e por isso, então, um bloqueio de 10 bi e um contingenciamento de 20 bi, porque a arrecadação foi menor do que aquela prevista. Isso foi identificado pelo governo, pela equipe econômica do ministro Fernando Haddad, que acabou citando durante a coletiva que foi necessário fazer, sim, esse ajuste para o cumprimento da meta fiscal, da responsabilidade fiscal, que é o que está previsto no orçamento, ali nas diretrizes orçamentárias. E aí o ministro disse que durante o ano, ao decorrer do ano, ele lida com o fiscal diariamente e que pode acontecer, pode haver novas medidas, novos ajustes ao decorrer do ano, à medida que a equipe da Fazenda vá analisando e vá fazendo essa avaliação de que precisa de novos ajustes aí em relação ao orçamento de 2025. E qual a desculpa oficial? O ministro Haddad culpa a insuficiência das medidas para compensar a desoneração da folha, a paralisação parcial da receita e a alta taxa de juros. Conveniente demais para o governo. Sempre a culpa é do outro e nunca é deles. Mas a verdade que eles não contam é que o problema central é o gasto público descontrolado. O Brasil já sufoca quem produz com uma carga tributária absurda. O que falta não é dinheiro entrando, é vergonha na cara para cortar privilégio. E o problema de tudo isso é quem paga o pato? Eu, você, todos nós. Esse congelamento que foi mantido atinge em cheio os gastos discricionários, ou seja, aqueles que o governo poderia escolher onde aplicar. E onde eles cortam? Em investimentos, em infraestrutura, tecnologia, segurança, saúde, educação, tudo que poderia gerar crescimento, emprego e melhorar a vida do cidadão fica sempre para depois. O InfoMoney detalhou que os serviços de apoio, TI, energia elétrica,
elétrica, aluguel de equipamentos, diárias, passagens, tudo isso será afetado. E o governo colocando um freio de mão na economia, justamente quando mais precisamos acelerar. Economistas já alertaram que o congelamento surpreende pelo valor, mas não é suficiente para resolver o problema fiscal e estrutural do país. É só mais um paliativo, enquanto a gastança continua correndo solto por baixo dos panos. E sobre o IOF, o imposto que virou símbolo da lembrança desse governo. Ontem, eles anunciaram um aumento brutal em várias operações. A desculpa? Arrecadar mais 20 bilhões para tapar o buraco fiscal. Mas a reação foi imediata e negativa. O mercado chiou, a bolsa caiu, o dólar subiu e até dentro do governo as coisas começaram a pegar fogo. Resultado? Horas depois, na calada da noite, o governo voltou atrás em parte do aumento. Publicaram um novo decreto hoje, 23 de maio, desfazendo algumas das mudanças anunciadas. Isso é uma vergonha, uma demonstração clara da falta de planejamento. Mas preste bem atenção, não caia na conversa de que tudo voltou ao normal. O recuo foi parcial. Veja o que mudou e o que continua valendo desse aumento absurdo. Em que o governo recuou? O governo ele desistiu de cobrar o IOF sobre a aplicação de investimento de fundos nacionais lá fora. A alíquota, que ia para 3,5%, voltou a ser zero. Também voltaram atrás na ideia de taxar mais a remessa de pessoas físicas para investimentos no exterior. A alíquota continua 1,1 e não 3,5 como tinham anunciado. E o que continua valendo? O IOF sobre operação de crédito para empresas continua mais que dobrado. A alíquota da contratação foi mantida em 0,95. Antes era 0,38. E o teto anual continua em 3,95. Antes era 1,88. Isso vai encarecer o crédito, frear investimentos e dificultar a vida de quem gera emprego. O aumento do IOF para 3,5 no uso de cartões no exterior e na compra de moeda estrangeira em espécie continua valendo. Viajar e importar ficou sim mais caro por culpa deles. A cobrança de 5% de IOF para aportes mensais acima de 50 mil também continua valendo. O próprio ministro Haddad admitiu que o recuo foi feito após diálogo e avaliação técnica, tentando passar uma imagem de que houve o país. Mas a verdade é que eles tomaram uma decisão atrapalhada, sem medir as consequências e tiveram que voltar atrás correndo para tentar diminuir o estrago na imagem. Eles dizem que o impacto no recuo da arrecadação será pequeno, menos de 2 bilhões. Mas o impacto na credibilidade do governo é imenso. Quem confia no governo que anuncia o imposto num dia e volta atrás no outro, isso gera insegurança jurídica e afasta investidores. No fim das contas, o governo mostrou fraqueza, despreparo e continua penalizando quem produz com o aumento que foram mantidos. Agora a parte mais escandalosa dessa história, que fica ainda pior diante dessa confusão toda. Enquanto eles brincam de aumentar e diminuir impostos, enquanto congelam investimentos essenciais, existe um orçamento paralelo bilionário funcionando fora dos controles, fora da transparência. Uma auditoria gravíssima do Tribunal de Contas da União, o famoso TCU, revelada pela Folha de São Paulo, mostrou que o governo Lula está usando mecanismos heterodoxos para financiar seus programas sem que esse dinheiro passe pelo caixa do Tesouro Nacional. É a velha tática petista de maquiar as contas. O TCU identificou várias manobras do governo Lula. Receitas que não entram no caixa, dinheiro da venda de petróleo que deveriam ir para o Tesouro, mas vai direto para o auxílio gás, sem controle orçamentário. O governo usa dinheiro de fundos onde é cotista, como no programa Pé de Meia e no Fundo Rio Doce, sem que esse dinheiro passe pelo orçamento e pela fiscalização devida. A alavancagem com fundos públicos usam dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal para turbinar o Minha Casa Minha Vida, driblando os limites de gasto. Isso é gravíssimo. É criar um orçamento secreto, sem transparência, sem controle do Congresso, enquanto o orçamento oficial sofre cortes brutais e o governo se atrapalha com impostos. Eles estão burlando o próprio arcabouço fiscal que criaram. E eles não param. Mesmo com o TCU alertando, eles querem criar mais um fundo privado de 6,5 bilhões, supostamente para infraestrutura
e clima, usando dinheiro que era para o Rio Grande do Sul. É uma falta de preparo desse governo. Enquanto falta dinheiro para estradas, hospitais e segurança no orçamento oficial, bilhões circulam por fora, em programas eleitorais e sem o devido controle. É por isso que a conta nunca fecha. É por isso que precisam cortar investimentos e tentar aumentar seus impostos de forma exagerada. O futuro que esse governo sem rumo está desenhando para o Brasil é assustador. Eles mesmos admitem, nas entrelinhas dos documentos oficiais, que a situação fiscal é insustentável. As projeções mostram que, mantendo esse ritmo de gastança e as regras frouxas do arcabouço, as despesas livres do governo, aquelas que podem ser usadas para investir e gerir a máquina, vão cair a zero em 2029. Imagine um país onde o governo só tem dinheiro para pagar as despesas obrigatórias, previdência, salários, não sobra nada para investir em infraestrutura, saúde, educação, segurança. É o colapso, é a paralisia total do Estado. E o que eles fazem diante disso? Se atrapalham, anunciam cortes, aumentam impostos, voltam atrás, mantêm a gastança paralela, um caos. E quando a bomba está prestes a explodir, a solução é sempre a mesma: congelar o que é essencial e arrancar mais dinheiro de quem produz. Mesmo com um congelamento de 31 bilhões, o que sobrou do aumento do IOF, a previsão ainda é de déficit em 2025. Um rombo de 31 bilhões no limite da meta. Ou seja, nem esse sacrifício todo que estão impondo a você é suficiente para cobrir o descontrole. Meus amigos, o recado é claro: o governo está perdido. Eles não sabem o que fazer. Tomam medidas desastradas, voltam atrás, mas no fim a conta sempre sobra pra gente. Eles travam o crescimento com cortes, aumentam os impostos que conseguem manter, escondem gastos e ignoram os alertas. O resultado? Insegurança, confusão, inflação alta, juros estratosféricos, dívida pública impagável, risco o país nas nuvens e investimentos fugindo do Brasil. E quem segura essa bomba? Você, o trabalhador, o empresário, o cidadão honesto que só quer trabalhar em paz. Não podemos mais aceitar essa situação calada. Chega de bagunça, chega de improviso. Precisamos exigir responsabilidade. Precisamos cobrar corte de gastos de verdade, começando pelos privilégios, pela máquina inchada, pelos programas inúteis. Chega de orçamento paralelo. O ajuste não pode ser só em cima de quem produz. O governo precisa fazer parte dele, precisa parar de gastar o que não tem, parar de maquiar as contas e parar de tomar decisões atrapalhadas. E você? O que você pensa dessa confusão toda? Esse recuo do governo te passou alguma confiança ou só demonstrou mais preparo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos mostrar que não estamos dormindo. Se você acredita no Brasil que valoriza quem trabalha, que respeita o dinheiro do imposto e que busca um futuro próspero com responsabilidade e planejamento, compartilhe esse vídeo. Faça essa mensagem chegar a mais gente. A informação é nossa maior arma contra o caos. Questione tudo.